Que hoje seja uma manhã muito especial nossa na presença do Senhor, de crescimento espiritual, de estudo da palavra. E eu gostaria de colocar o mesmo que nós colocamos ontem. Vocês vão, no final, ter a oportunidade de fazer perguntas, questionar, levantar dúvidas, me colocar na parede, me descobrir se eu sou mais magro, se sou mais gordo. Então, não há nenhuma dificuldade. No final, nós temos tempo para isso. Para que você possa acompanhar, ontem nós falamos que nós fomos chamados para uma refeição com Jesus, então nós tivemos a oportunidade de ter uma refeição com o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje à noite, hoje pela manhã, eu gostaria de convidá-los para que nós pudéssemos embasar a visão missionária nossa. O que nós temos uma visão missionária? Aquilo que Deus faz, ou que Deus quer fazer por nós, e só Deus pode fazer na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, e aquilo que é obrigação minha de fazer também na obra missionária. E dentro também dessa introdução e conclusão desse ainda hoje, porque nós vivemos no ainda hoje, nós não chegamos lá, nós ainda estamos na nossa caminhada. Como que essa caminhada nossa tem sido desenvolvida de acordo com o projeto estabelecido por Deus? Então, eu gostaria que você pudesse acompanhar, pudesse escrever depois na sua Bíblia ou num papel, para você guardar consigo, para que nós tenhamos uma visão ampla daquilo que nós, como igreja, nessa caminhada nossa, nós devemos observar, aquilo que só nós podemos fazer, Deus não faz por nós. É um dos grandes desafios da teologia, é nós entendermos que há coisas que Deus não faz por nós. Deus não faz por nós. E nem os anjos faz por nós. Porque muitas vezes a gente tem aquela teoria, mas o anjo pode fazer. Não, tem coisas que ele não pode fazer. Nós não podemos, Deus não vai fazer por nós, os anjos não vão fazer por nós, Deus quer que a sua igreja faça. E tem coisas que só Deus pode fazer por nós. Eu dividi o nosso estudo em 3 partes, cada parte vai ter 3 divisões. Então, são 9 conceitos bem rápidos que eu vou colocar para vocês, para nós sairmos daqui tranquilos, poder almoçar tranquilos e sair correndo para missões, querendo fazer não só Frutal, mas toda a região ser de fato dobrar-se aos pés do nosso Senhor Jesus. Marcos capítulo 6, evangelista Marcos capítulo 6, a partir do verso 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e relataram tudo quanto haviam feito e registrado. Então, eles estavam vindo de uma viagem, de uma obra missionária, entrega dos 70, e contaram a Jesus. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Tendo ouvido a respeito, porém ele lhes respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer?
E ele lhes disse: quanto pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E fizeram, repartindo-os em grupo de 100, 100, 50 e 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Logo a seguir, compeliu Jesus seus discípulos a embarcar e passar diante para o outro lado da Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedidos, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho na terra. Vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Subiu para o barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram, entretanto, entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde apresentaram ou aportaram. O Pai, fala ao nosso coração nesta hora. Fala às nossas vidas neste momento. Toma a tua igreja nas tuas mãos, o conselho da igreja, os diáconos, as irmãs, os irmãos, os jovens, os adolescentes, as crianças, toma-os na tua mão. E que esta igreja seja de fato uma igreja missionária, para a glória, para a honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, nós estamos numa caminhada. Nós estamos indo de encontro à terra celestial. Há até uma história de um missionário que trabalhou anos por anos na China e que comunicou aos seus amigos, à sua igreja de origem, não só à sua igreja de origem, também comunicou aos seus mantenedores que ele estava voltando para casa. Ele ia de volta para o seu lar. Que a casa que ele tinha arrumado, aí a igreja enfeitou a casa, limpou a casa, arrumou a casa, tudo direitinho, está tudo pronto. Ele disse: eu estou indo no navio tal, vou chegar tal dia. Quando eles estavam para aportar no porto, estavam chegando, aquele missionário viu muita gente ali ao redor, muita festa, banda de música. E ele olhou para sua esposa: olha, quantas pessoas vieram ao nosso encontro. Quantas pessoas vieram nos abraçar. Depois de tantos anos na China, é só com carta que nós correspondemos com essas pessoas, e agora eles vêm ao nosso encontro. É tão bom voltar para casa. É tão bom retornar para nossa casa. Nós vamos ter nossa casa, nosso lar, nossa família. Bem que nossos filhos já cresceram, moram longe, já comunicaram que não puderam vir, mas depois eles vão à nossa casa. Vamos chegar. Quando eles estavam arrumando para sair, eles observaram que o navio aportou e começaram a sair as pessoas, e saiu uma banda de música, e quando aquela banda de jovens músicos desceram, a multidão toda ao redor deles,
E o porto foi ficando vazio. Não havia mais banda, não havia mais flores, não havia mais saudação. Quando ele desceu, ele e a esposa, só estavam os dois. E aquilo deu um susto nele. Entristeceu. Disse: onde estão os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos colegas, os nossos mantenedores, as pessoas que nós compartilhamos o nosso ministério? Não tem ninguém aqui. Onde está o board que nos sustentou esse período todo na China? Não tem ninguém aqui. A esposa ouviu calada. De forma silenciosa, ouviu seu esposo, ouviu suas lágrimas. Desceram. Os dois mesmos tiveram de procurar um lugar, alguém que pudesse levar suas malas. Então, vamos para casa. Ele logo disse: pode ser que eles estejam em casa para fazer uma festa para nós. Vai ser lá em casa a festa. E foram para casa, levando as malinhas. Quando chegou na casa, não tinha ninguém. A casa estava fechada, a chave estava colocada no lugar para eles pudessem pegar. Eles abriram a casa, entraram na casa, a casa vazia. Só tinha lá um bolo, tinha algumas coisas para eles comerem, mas não tinha ninguém. Que solidão. Aí ele olhou e disse: Deus faz isso conosco? Depois de tantos anos, de tanto ministério, de tanta luta, de tanta batalha, de tanta visão missionária, de expansão do reino, é como se a Carol voltasse daqui a 30 anos para a igreja, ou 40 anos, e não conhecesse ninguém, e ninguém a cumprimentasse. Ela está voltando a missionária, a Carol. Aí um pensa: que missionária é essa? Há uma tristeza que invadia o coração. E aí ele quis reclamar, a esposa disse: não reclame de Deus. Deixa passar as coisas. A esposa novamente o manifestou, deixou ele chorar, deixou ele sentir as dores. Daí uns 3, 4 dias, uma semana, a esposa olhou para ele e disse: nós ainda não chegamos no nosso lar. Nós vamos chegar no céu. Lá é o nosso lar. É lá que a glória de Deus vai ser manifesta. Então eu gostaria que você pudesse olhar missões dentro dessa perspectiva. O já e o ainda não. Porque se você olhar nessa perspectiva, você não vai fazer missões por recompensa. Porque há muitas pessoas que pensam em fazer missões por recompensa. O que eu vou ganhar? Pode ser que você faça tudo e não tenha nada. A profundeza dos textos é nesse caminho. O Jesus que curou multidões, o Jesus que teve multidões ao seu lado, o Jesus que atendeu a todos, foi o Jesus que foi levado sozinho para o julgamento e foi levado sozinho para a cruz. E quando a sua igreja começa o seu ministério, era uma igreja pífia. 120 pessoas em Jerusalém. E se você olhar a igreja em Atos, é uma igreja pífia, comparada com a quantidade de pessoas que foram curadas. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você guardasse como forma introdutória, no já e ainda não espere
recompensa aqui. A segunda coisa, não são milagres que mexem com as multidões. Muitas vezes nós pensamos nisso. E muitas vezes nós só passamos a vida toda. Eu me lembro de uma pessoa que chegou para mim e disse: pastor, se o senhor tomasse a decisão de criar uma tenda de milagres, uma casa de milagres, colocasse algumas faixas, venha para cá, empresário, isso, aquilo, outro, sua renda vai triplicar, a sua igreja já seria a maior do Brasil. Não são milagres, meus amados. Milagres simplesmente atraem multidões, mas milagres não levam à salvação. Jesus curou coxos, Jesus curou aleijados completamente, cegos. Jesus fez todos os tipos de milagres possíveis. E aqui há um grande milagre que Jesus fez quando alimentou 5.000 homens, mas 5.000 homens não significa 5.000 pessoas somente. Possivelmente Jesus deve ter alimentado umas 20.000 pessoas naquele dia, com 5 pães e 2 peixinhos. E eu gostaria que você pudesse novamente olhar o verso 52, nessa introdução. Olha o verso 52. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Milagres não quebrantam o coração. Pode levar um momento de gratidão, mas daí a pouco eles estão esperando outro milagre. Estão esperando outra coisa. E é muito comum se ouvir essa frase. Talvez você vive no mundo e não tem esquecido. Você faz hoje para uma pessoa, se você não voltar a fazer amanhã, ela já esqueceu. Porque o ser humano vive do momento. A mentalidade humana é do momento. Então você, por exemplo, uma pessoa te dá uma bolsa de estudo, você estuda, depois você forma, e daí alguns dias você precisa do emprego, bate na mesma porta, diz: fulano, se eu formei, eu preciso de um emprego com você. Diz: infelizmente eu não posso te dar o emprego. Ele esquece que ele formou com você, e já sai brigando com você, que o ser humano é do momento. Nós vivemos no já. Por isso que não são milagres que determinam as coisas. Por isso que as igrejas normalmente vivem um rodízio. Nós chamamos isso de vento, crescimento de vento. Guarda essa palavra, crescimento de vento. Tem igrejas que hoje são superlotadas. Quantas igrejas já desapareceram no decorrer da história? Possivelmente você chegar em São Paulo e falar: eu gostaria de ver como está a bola de neve. Os caras vão até rir de você. Não, mas já passou. Agora é outro, lá funciona outro lugar. O pessoal vai lembrar do escândalo do líder deles. Se você perguntar: mas aqui funcionava uma grande igreja, se for Uberlândia, se for assim, eu queria ir na igreja Lagoinha de Uberlândia. Não, agora não existe igreja Lagoinha, agora existe outra igreja. Que houve um racha, mudaram os nomes. E onde estão aquelas pessoas? Já foram. Então, há muitas questões que são momentos. São crescimentos de vento. Só vento. Depois que vai se murchando, 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 murchando e vai desaparecendo. Então, a segunda palavra que eu gostaria de deixar para vocês é que o crescimento da igreja não está calcado nos milagres. Porque se fosse calcado nos milagres, Deus teria dado a nós o dom
de milagre. Ele dá quando é necessário para alguma coisa específica no seu ministério. Nós podemos falar isso mais adiante. A terceira coisa introdutória que eu gostaria, introdutória e conclusão, que eu disse que são três. A terceira coisa é que a obra de Deus começa e tem fim. Nós estamos no já, no ainda não, mas esse ainda não tem fim. O mesmo Deus que começou a boa obra em nós há de completá-la em Cristo Jesus. Esse é um papel do Espírito Santo de Deus. Então você está aqui porque o Espírito Santo de Deus o trouxe. E você fica aqui porque o Espírito Santo de Deus o sustenta. E você vai chegar do céu porque o Espírito Santo de Deus vai te levar. Isso nós chamamos de perseverança dos santos. A obra é completa em Deus. Filipenses 1, capítulo 1, verso 5, deixa bem claro isso a nós. Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por isso que Paulo não se preocupava com os seus sofrimentos, nem com as suas lutas, nem com as suas batalhas. Porque ele sabia que o seu barco, por mais ondas que tivesse, chegaria ao final. E eu não sei se alguém teve um barco com mais ondas do que o apóstolo Paulo. E nem gostaria que ninguém tivesse um barco com mais ondas, ou nem com ondas iguais ao apóstolo Paulo. Vamos numerar 5 coisas, vocês vão me ajudar? 5 coisas que Paulo passou pela vida. Uma coisa aqui, rapidamente, que Paulo passou pela vida. Qual? Prisão. Açoites. Mordido por animais. Né? Que mais? Naufrágio. Picada da cobra, falado. Que mais? O espinho na carne, que nós não sabemos. O que era o espinho na carne? Possivelmente a sua cegueira. Abundância e escassez. Paulo era um homem completamente abençoado por Deus, mas Paulo viveu até o final da sua vida sofrendo com uma enfermidade nos olhos. E no final da sua vida ele era completamente cego. Por isso que as últimas cartas paulinas, ele tinha pessoa que ele ditava. E a cegueira dele trazia consigo algo que purgava. Quando a gente lê no grego, dá para a gente entender isso. Era alguma coisa que enojava as pessoas olhar para Paulo. E foi esse homem que Deus escolheu para ser o apóstolo dos gentios. Então não é beleza que põe a mesa no ministério de missões. Você pode ser feio. Mas você tem que ter disposição para ir. Olha o pastor, olha eu. Só a misericórdia de Deus. Então, eu gostaria que vocês pudessem guardar isso. A obra é do Espírito Santo. Agora, vamos ver que 3 coisas que só o homem pode fazer na obra missionária. Saindo da introdução do ainda já, 3 coisas que só o homem pode fazer. Nesse texto sagrado, nós temos a história da primeira multiplicação de pães. Todos conhecem a história da multiplicação de pães. E Jesus se compadece da multidão. Por que Jesus se compadece da multidão? E isso é uma ênfase nesse texto. Jesus queria ensinar para a igreja que a igreja ela não pode nunca perder a visão dos perdidos. A igreja precisa ter a visão das multidões, dos perdidos. Essa é a obrigação da igreja. Eu gostaria que os irmãos olhassem um texto de Mateus capítulo 24, que é um dos textos desafiadores para nós, que nós muitas vezes queremos correr desse texto. Mateus capítulo 24, que vai falar das tribulações, das lutas do final da vida e do final do ministério, e traz 2 coisas
aparentemente contraditória diante dos nossos olhos, que nós pregadores, às vezes, não queremos nem passar por esse texto, porque são tão contraditórias que a gente fica até com medo de ficar explorando-as muito. Uma está no verso 12, do capítulo 24, e a outra está no verso 14. Verso 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E o verso 14: é pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. A igreja vai passar por uma crise de amor. Nós já estamos começando essa crise de amor. A gente está perdendo aquele convívio amoroso de igreja. E vocês não podem deixar perder. Eu gostei muito da festa que vocês têm, a festa da família, em outubro, né? Setembro, outubro. É a festa da roça, né? É a festa da roça, tem a mamãe lá, tem tanta coisa. Eu gostei muito de ver a festa da roça de vocês. E até pensei em vir aqui numa festa da roça dessa, porque deve ser muito gostoso. Tem muita coisa, muita gente, muita amizade. Ótimo, a festa da roça é um momento de reconciliação, de encontro, de beijos, de abraços. Mas e o dia a dia da igreja? Se o irmão adoecer, quantos vão à casa dele? Se o irmão passar por uma crise financeira, quantos vão lá e falar para ele: nós viemos aqui para te socorrer? O amor vai... Essa questão de amor está diminuindo cada vez mais. E às vezes a gente está ouvindo as pessoas dizerem: eu tenho de cuidar da minha família. E a tecnologia também está caminhando para isso. Para que desapareçam os laços amorosos. Às vezes, dentro de uma casa, senta um filho com o seu telefone, senta a filha com outro, senta o genro com outro, senta a esposa com outro, e ali eles ficam meia hora, 40 minutos, sem falar uma palavra. Estão concentrados, cada um nas suas coisas. E é perigoso fazer alimentação sem falar uma palavra, que cada um está ali, concentrado. Depois sai, cada um vai para o seu trabalho. Então, que convívio. Que convívio. Aí o esposo chega à noite em casa, a esposa está no celular dela, ele se coloca ao lado dela, ele vai lá, toma um banho, ela também toma um banho, eles estão cada um no seu celular, raramente se abraçam. Está diminuindo os abraços e os beijos entre os casais. Raramente se abraçam. E se abraçarem é tão rápido também. 10 minutos, tudo já terminou. Aí um olha para o outro, um vira para um canto, o outro vira para o outro canto. Não tem conversa. Que amor. O amor está esfriando. Se fala muito de missões nos nossos dias. Mas nós muitas vezes amamos tão pouco. É o que eu disse ontem para vocês. Mas a igreja precisa, só a igreja precisa ter a visão do perdido. Não deixe de olhar para as multidões. Não deixe de preparar para a evangelização. Coloque em algum lugar bem visível um quadro da região de vocês aqui.
Quantos municípios nós temos aqui perto? Nós estávamos ontem falando com o pastor. Quantos municípios nós temos aqui perto que não tem ainda igrejas? E nós estamos há quantos anos aqui? Quantos anos nós temos que estamos aqui, Davi? 77 anos, né? Qual é o município mais perto de nós aqui que nós não temos igreja? Comendador Gomes, Piraju, não temos igreja. Colômbia, Campo Florido, está começando. Mas está começando, está devagarzinho. Planura, Conceição. Então coloque o mapa aqui e começa vocês a pensar. Não perca a visão das multidões. Esse é o primeiro ponto. Só nós, os anjos anelavam ter esse ministério e Deus não permitiu. Deus não permitiu. Agora, se nós não cumprirmos os nossos ministérios, as pedras vão falar. Para testemunho. O evangelho é pregado para testemunho. Guarda isso no seu coração, porque muitas vezes nós saímos frustrados, porque nós nunca entendemos. O evangelho não é pregado para a conversão. Ele é pregado para testemunho. Quem converte é o Espírito Santo de Deus. Não somos nós. Por isso que o texto de Marcos 24 é um texto que quebra o orgulho das igrejas. E o evangelho será expandido para testemunho. Atos capítulo 1, 8. E sereis minhas testemunhas. O que Deus quer que a gente faça nesse mundo é contar a nossa experiência com Cristo. A obra Ele vai fazer. Aí se a pessoa der a oportunidade, nós vamos evangelizá-la. E ela vai compreender o mistério da salvação. E vai abrir o coração, porque Deus é que abre todas as coisas. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que nós temos a obrigação de alimentar a multidão. Deus não pergunta se nós temos recursos. Deus nunca perguntou para a igreja se você tem recurso. Deus simplesmente disse para a igreja: coloque das minhas mãos o que você tem. Seja fiel na colocação das coisas que eu tenho. Você tem. É muito interessante esse texto. E depois a gente pode gastar mais tempo nele. Dai-lhes vós mesmos de comer. Mas, Senhor, nós não temos. Dai-lhes vós mesmos de comer. Nós não temos aonde comprar, nós não temos dinheiro, nós não temos 200 denários. O Senhor não perguntou isso para nós. Depois diz: quantos pães vocês têm? 5 e 2 peixes. Que nem era deles, era do menino. Vamos usá-lo. Eu gostaria de fazer 2 perguntas para vocês, não precisa responder. Eu faço para esse lado de cá, esse lado de cá vai responder. O que Moisés tinha nas mãos para libertar o povo? Quê? Cajado, uma vara. O que Davi tinha nas mãos para vencer Golias? Pedra e uma funda. Coloca o que você tem nas mãos de Deus. Seja fiel. O que Deus quer da sua igreja, e nós temos a obrigação de ser fidelidade. Deus não está perguntando nada mais. O que tendes? A igreja de presbiteriana de Paracatu, não sei se alguém aqui conhece Paracatu, e conhece a igreja de Paracatu. Paracatu é uma das cidades famosas, porque foi uma das cidades que jorrou ouro. Quando Álvaro Reis fez a descrição da fundação da igreja de Paracatu, que ele foi que organizou a igreja de Paracatu,
E nos escritos de Álvaro Reis, ele afirma que a cidade de Paracatu tinha tanto ouro que se arrancasse um capim em qualquer lugar, qualquer estrada, por baixo tinha pepitas de ouro. Mas Deus não deu para a igreja de Paracatu mina de ouro. Eu podia ter dado. Eu podia ter colocado uma mina de ouro no terreno da igreja. Ele não colocou. Deus não quis fazer isso. Então, eu gostaria que os irmãos entendessem uma coisa. O que Deus quer de nós é fidelidade. Mais nada. Deus quer que nós tenhamos visão da multidão. Deus quer que nós tenhamos fidelidade diante dele. A terceira coisa que Deus quer de nós. Eu gostaria que vocês olhassem bem para esse texto agora, mas gastassem um pouquinho de tempo a olhar para esse texto. Qual é o grande desafio da fé nesse texto? Às vezes você vai dizer, pastor, o grande desafio da fé foi um milagre. Não. Qual é o grande desafio da fé nesse texto? E é o que Deus quer de nós. No verso 39. Então, Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Verso 40. E o fizeram repartir-se em grupos de 100, 50 e 50. Antes do milagre, eu precisava me organizar para fazer a obra. Eu preciso assentar-se à relva. Quantos irmãos aqui já teve a oportunidade de ler a biografia de George Miller, o homem dos orfanatos da Inglaterra? Tem um lá atrás, um santo varão que já leu. Tem mais alguém? Ótimo. Todos nós deveríamos ler George Miller, a história dele. Houve um momento na vida de George Miller que foi um dos momentos mais lindos e mais preciosos da história. George Miller chegou cedo no orfanato e a diretora, a mulher que cuidava das refeições, cuidava de tudo do orfanato, dirigiu para ele dizendo: Jorge, nós não temos o que dar de comer aos meninos hoje. Nunca aconteceu isso. Mas nós não temos. Nós não temos leite e nós não temos pão. E ela pensou que George Miller ia falar assim, eu vou pegar um dinheiro para nós comprar, mas a comprar onde também? George Miller simplesmente disse para a senhora, manda as crianças assentarem. Mande que cada uma pegue sua caneca, como normalmente pega. Manda colocar o seu pratinho também, como normalmente pega. Ela olhou para ele e disse, mas Jorge, nós estamos dando uma expectativa mentirosa. Nós não temos leite e nós não temos pão. Agora você manda todas as crianças do orfanato se assentarem diante de copos vazios, canecos vazios, esperando leite, de pratos vazios esperando pão. Manda-se assentarem. Organize eles. Eu vou falar com o pai. George Miller era um homem de profunda vida de oração. E ele foi orar. Enquanto ele estava orando, só a providência de Deus faz essas coisas, bateu na porta do orfanato. A mulher abriu a porta, disse, quem está nessa hora? E a pessoa disse, infelizmente quebrou a carroça. Naquela época tudo era com carroça. Infelizmente quebrou a carroça e eu não tenho como chegar na cidade com o meu leite. Você não gostaria de receber o leite para dar para as crianças? Enquanto estava servindo o leite,
acabou de receber o leite, fui lá arrumar para servir, bateu novamente na porta. Ela abriu a porta. Infelizmente, a fornada do pão passou um pouquinho, o pão estava um pouquinho mais pretinho, mais gostoso, mais sequinho. Mas os meus fregueses só gostam deles muito branquinhos. Só não gostaria de receber a fornada para dar para as crianças. Ele disse, pode passar. Deus manda. Assentai-vos. Organize. Nunca faltou dinheiro para a obra missionária. Nunca faltou sustento para a obra missionária. Eu conto isso com muita alegria, mas ao mesmo tempo com muito desafio, muito temor diante de Deus. Em 2002, eu fui desafiado para assumir o Supremo Conselho da Igreja. Era uma coisa diferente. Nunca tinha assumido o Supremo Conselho da Igreja um pastor do interior. Sempre era pastor das igrejas da capital. Para mim foi uma surpresa, porque eu já tinha sido vice, mas agora assumir a presidência foi algo totalmente diferenciado. E quando tivemos o Supremo Conselho no Rio de Janeiro, nós tivemos de tomar algumas decisões. E eu disse para os irmãos que a decisão principal que nós deveríamos tomar é que a nossa igreja seria uma igreja missionária. A Igreja Presbiteriana do Brasil seria, de fato, uma igreja missionária. Aí todo mundo olhou para mim e disse, aqueles irmãos que estavam lá, reverendo, nós estamos devendo. Eu sei que nós estamos devendo. Nós temos dívidas para serem cumpridas. Eu sei que nós temos dívidas para serem cumpridas. Mas nós precisamos de um planejamento. Nós precisamos de uma diretriz orçamentária para a igreja. Nós precisamos de um PDO para a nossa igreja, onde nós não vamos ter mais discussão sobre esses assuntos. Nos eventuais, nós vamos pagar o que nós estamos devendo. E que seja a ênfase nossa, seja missionária. Então, naquela reunião, nós voltamos, de todos os dízimos que entrassem na tesouraria do Supremo Conselho, 52% nós entregaríamos para missões. 52%, você pode imaginar, mais da metade voltado para missões. 19% seria voltado exclusivamente para os nossos seminários. Então, se você fizer uma conta e soma 52 com 19, você vai ter 71% já comprometido. Mais 8% para empréstimos, para reformas de templos, você vai ter 79% já comprometidos. Aí a turma olhou para mim e disse, quanto eu vou poder gastar com administração? Eu disse, nunca mais que 7%. A administração da igreja vai ser espartana. Eu posso ficar no Brasil todo só em hotéis tipo Ibis. Eu tenho X para comer. Se eu passar dessa cota que eu tenho para comer, eu tenho que pagar do meu bolso. Então eu tenho de aprender a viver uma vida de pastor, de um franciscano. E foi essa a decisão que nós tomamos. Hoje, para vocês terem uma ideia, 54% nosso vai para missões. Hoje nós somos, através da PMT, nós somos a maior agência, praticamente a maior agência no Brasil em obra missionária. Conversa com o Marcos Agripino, ele vai contar para vocês o que aconteceu nesses 24 anos, nesses 23 anos. E vai numerar para vocês. Hoje nós temos a APECOM, que oferece gratuitamente trabalhos missionários para a igreja toda. PMC, Junta de Missões Nacionais. Qual tem sido o meu trabalho? Levar às igrejas a fidelidade dos dízimos e ofertas.
Então, se R$1.000 da igreja cai na tesouraria, R$540 vai para missões. Esse é o alvo nosso. Organizar. E nós não podemos passar PDO. E nós não podemos passar desse PDO. Nós tínhamos R$500 mil para empréstimos. Hoje nós estamos chegando à casa de mais de 100 milhões para empréstimo. Você vai dizer, qual o milagre? Fidelidade. Tudo na vida é fidelidade. Não existe outra maneira de ser. O nosso grande problema é que nós vamos perdendo. E vamos perdendo a constância. E crer que Deus vai multiplicando. Depois de ter colocado as pessoas assentadas, é que Jesus faz o milagre. Porque o desafio da fé é crer que Jesus vai fazer. Eu vou para missões. Ontem eu estava contando para o pastor a minha experiência quando fui chamado para o IBEL. Não são coisas tangíveis que determinam as nossas vidas, mas são coisas espirituais que determinam as nossas vidas. É pena que as nossas igrejas perderam esse alvo, perderam esse objetivo. Vamos construir o tempo. Quanto nós temos economizado? Não é perguntar quanto nós temos economizado. O plano já está pronto. Deus vai fazer a obra. E tudo vem de Deus. Nada é de nós. Então, 3 coisas que só eu e você pode fazer. Primeira, ter a visão da multidão caída. Ter visão para o ministério das multidões. Segunda, fidelidade de colocar o que nós temos, que Deus já deu a nós, nas mãos dele. Olha, fidelidade em colocar nas mãos de Deus o que Deus já deu para nós, para fazer a obra dele. Deus já deu para nós. E terceira, organizar-se. 3 coisas que só Deus faz por nós, da pessoa de Jesus. Vamos rapidamente agora, porque assim o nosso tempo já esgotou, aí vocês nunca mais vão me chamar. 3 coisas que só Deus faz por nós, da pessoa de Jesus. Despediu a multidão e foi orar por eles. Quem intercede por nós, dia e noite, é Jesus Cristo. Não são anjos, nós só temos um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, todos nós temos liberdade de ir a Cristo Jesus. Eu, você, todos nós temos essa liberdade. Nós não precisamos ficar esperando. Não, todos nós temos um livre acesso a Cristo Jesus. Ele é o nosso mediador. Ele subiu aos céus e intercede por nós. Por isso que nós não somos condenados. O inimigo sempre vai ter coisa para inventar de nós. Sempre vai olhar para nós e levantar alguma questão. Você viu o presbítero Davi? Davi, gente, que coisa. Ele fez isso, fez aquilo. Aí Jesus Cristo vai dizer, ele já foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Ele é meu. É isso que Deus fez quando mostrou Jó. A obra de Deus. Leia quando você chegar em casa, Romanos capítulo 8, verso 31 a 39. Nada nos separará do amor de Deus. Nem tem potestade, nem... fiz um trabalho contra o Senhor. Pode fazer 500 trabalhos. Eu estou nas mãos de Deus. Eu estou nas mãos de Deus. Na época eu estava saindo para uma viagem e uma senhora da igreja ligou lá em casa. Eu ia sair mais ou menos 4h30 da manhã. Naquela época eu viajava sozinho. E aquela senhora ligou lá em casa e disse, diga para o pastor para não viajar, porque vai ter gente mal fazendo coisa com ele. Deus me mostrou isso. Eu disse, minha irmã, eu tenho compromissos. O mesmo Deus que revelou à senhora que
pode acontecer alguma coisa, é o mesmo Deus que vai me proteger. E se acontecer alguma coisa, eu já cheguei no céu. Aí vamos fazer um culto especial de gratidão a Deus, mas que já no céu já estarei. Então nós não podemos ficar amedrontados diante das coisas. Nós temos um intercessor, Jesus Cristo. Segunda coisa, só Jesus vê a nossa realidade. Gostaria que os irmãos olhassem o verso 48. Se pudesse ir riscando, se puder até riscar. Vendo-os em dificuldade. Só Marcos traz isso. Vendo-os em dificuldade. Então só Jesus conhece a nossa realidade. Quando os ventos são contrários, os ventos eram contrários, porque o vento lhes era contrário. Há muitas coisas que só Jesus sabe quando o vento é contrário. Às vezes uma enfermidade que você tem, só você e Jesus Cristo sabe. Uma infelicidade que você tem. Seu casamento que não vai bem. Ou o casamento dos seus filhos, ou o casamento da sua filha, do seu filho. Ou a enfermidade que o seu filho, de uma hora para outra, descobre que tem. Ou a perca de um emprego, de uma promoção, de uma situação de injustiça. Só Jesus vê os ventos contrários. Mas os ventos contrários acontecem conosco. Aí, meus amados, muitas vezes quando o vento é contrário, nós temos sempre pensado, nós temos dois caminhos a ser seguido. Eu gostaria que os irmãos me permitissem, vá lá de uma forma bem rápida em Filipenses. Paulo conviveu com os ventos contrários. Ele tinha um sonho de ir para Roma, e Deus o mandou para Roma de uma maneira totalmente diferente do que ele pensava. E eu gostaria que vocês pudessem olhar o verso 13 do capítulo 2 de Filipenses. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Deus está presente nas guerras. Deus está presente nos ventos contrários. E às vezes a gente não entende isso. Senhor Jesus, o Senhor está presente, está vendo o que está acontecendo no meu lar. Ele está presente. E muitas vezes Ele permite que nós passemos por essa situação. Jó teve coragem de falar para a esposa dele, falas como uma louca. Não sabe. Agora, todos nós condenamos a esposa de Jó, desculpa. A de Ló, sim, devemos condenar. Mas todos nós condenamos a esposa de Jó. Mas um dia eu prometo para o pastor vir aqui, não existe uma mulher mais fiel, mais crente, mais amorosa do que a esposa de Jó. Aí vocês vão pensar, mas como? Essa mulher mandou o marido dela tirar a vida? Amaldiçoa a sua vida e morre? É porque nós muitas vezes não entramos na cultura judaica. Se você entrar na cultura judaica e compreender o papel de uma mulher viúva, no qual aquela mulher estaria inserida, você ia descobrir que aquela mulher é mais amorosa do que qualquer mulher que há na igreja. Porque a viúva era a pior coisa que existia, principalmente com filhos. É a situação mais dura possível. Então, um dia eu prometo trazer esse estudo para o senhor, sobre, não a esposa de Ló que eu errei, mas a esposa de Jó. São fatos interessantes que a Bíblia apresenta para nós. Então, Jesus vê os ventos contrários. Bateu o vento contrário.
está tudo indo muito bem, está tudo maravilha. Aí vem o vento contrário e nós começamos a murmurar. Não, fazei tudo sem murmuração e sem contendas. Vamos dar graças a Deus. Vamos louvar a Deus. Vamos glorificar a Deus. Vamos se apresentar diante de Deus para a glória dEle, para o louvor dEle, para a honra dEle. A minha esposa estava programada a sua cirurgia. Nós chegamos Ela queria fazer a cirurgia em São Paulo, escolheu o médico. O médico examinou, disse que a equipe dele ia fazer, aceitava o plano, mas cobraria por fora a cirurgia, não é problema, nós íamos pagar. Depois levantou a questão que o plano não cobria toda a parte cirúrgica do hospital, nós pagaríamos a parte, nós autorizamos, estamos dispostos a pagar. Aí começaram, remarca aqui, remarca ali. Só que a minha esposa tem uma coisa que muito diferente do que eu. Eu sou muito paciente, gosto de esperar as coisas. A minha esposa gosta de programar e quer que aconteça. Aí ela falou comigo, só, esse negócio não está muito bom não. Vamos procurar outro centro. Eu já estou sofrendo dores horríveis, já estou praticamente de cama. Não posso ir nem à igreja. Não consigo andar mais, a coluna não dá conta. Às vezes eu vou para a reunião de oração, termino a reunião de oração, eu estou vendo estrelas, tantas dores na coluna. Não consigo me mover, nem na cama, nem em lugar nenhum. Aí saímos de São Paulo e vamos para Curitiba. Chegou em Curitiba, o médico que é o campeão, considerado o melhor médico dessa área no Brasil, estava lá e ele logo se dispôs a examiná-la, examinou. Aí olhou para mim e disse, pastor, eu vou operar a sua esposa depois da manhã. Mas eu disse, mas é sábado, o senhor tem tantos compromissos. Pastor, não preocupe com aquilo que é compromisso meu, não. Eu cheguei a essa idade, todo dia eu vou ter compromisso, todo dia eu vou ter muita coisa para fazer. Ele opera no Brasil, opera nos Estados Unidos e opera na Rússia. Não sei como que ele consegue, mas ele opera em todos esses países. E lembremos, ele é o presidente atual da nefrologia. A operação da coluna é neurologia das Américas. Não, foi da americana e agora é da mundial, da Associação Mundial de Neuros do Mundo. E ele está constantemente viajando, Dr. Borba, Luiz Borba. Aí me tratou de uma maneira que eu nem pude perguntar para ele quanto ele cobraria. Eu não vou nem perguntar, está nas mãos de Deus. Vou só organizar para que faça a cirurgia. Aí depois um amigo meu chegou para mim e disse, pode ficar tranquilo, ele já falou que vai ficar só pelo preço do convênio. O que o convênio pagar para ele está satisfeito. Operou no sábado, tudo pelo convênio, sem nenhuma dificuldade. Aí ele começou às 7 horas da manhã, e 1 hora da tarde que ele estava falando comigo. Foi me dar o relato. Teve de cortar praticamente 20 centímetros na costa, abrir. As vértebras estavam desencontradas. Colocou 2 placas, de material próprio, mais 4 parafusos. Você agora vai andar direito. Mas se acontecer outra vez, vão ter que fazer outra cirurgia. Não preocupe, não. Sim, ótimo. Então, ele está recuperando. Deus dirige todas as coisas. Veio o vento contrário, mas Deus vem ao nosso encontro. Aí vem a terceira coisa, que só Jesus faz. Só Ele vem aos nossos encontros. Por caminhos que nós não conhecemos. Então, primeiro, só Ele intercede por nós. Segundo, só Ele vê as nossas dificuldades.
Porque as nossas dificuldades muitas vezes não são internas, não são externas, são internas. Só Ele sabe a profundidade. E terceiro, só Ele que abre caminhos e vê ao nosso encontro. Não importa se o mar está revolto, se eu vou andar por sobre as águas, se eu vou andar por sobre as nuvens, não importa. Ele vem ao nosso encontro. Às vezes você já sentiu na sua vida uma experiência de Jesus te carregando. É isso que Ele faz por nós. Na nossa caminhada da vida, há 3 coisas introdutórias e conclusivas. A primeira é que eu gostaria que você guardasse da profundidade do seu coração: a obra é de Deus. É o Espírito Santo que a faz, para a glória dele. Missões é obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Não espere recompensa. Não espere recompensa. Você não voltou para o lar ainda. Às vezes o pastor fica velho e fica pensando, quando eu era ativo, eu tinha tanto convite, tanta coisa. Agora que eu estou jubilado, que eu estou velho, ninguém mais lembra de mim. Mas é assim a vida. Não espere recompensa aqui. Nós não chegamos lá no céu. Nós não chegamos no céu. Graças a Deus por isso, né? Porque assim nós íamos ser tão paparicados que morreríamos de tanta coisa. E terceira coisa que você deve estar sempre lembrando: milagres não converte ninguém. Milagres não foi dado para a conversão. Quem quebranta o coração é o Espírito Santo de Deus. 3 coisas que só Deus faz em Jesus Cristo por nós. Só Ele que intercede por nós. Só Ele que vê as nossas dores e as nossas lutas. Só Ele que vem ao nosso encontro. Mas há 3 coisas que eu tenho a obrigação de fazer. Eu não posso perder a visão das multidões. Compaixão pelas pessoas. Segunda coisa, eu tenho que ser fiel, entregando nas mãos do Senhor o que Ele já me deu para a obra dEle. Se é um cajado, se é uma funda, se é 5 pães e 2 peixes, não importa. Eu vou entregar nas mãos do Senhor o que Ele já me deu. E a terceira coisa que Ele espera que eu faça: tudo esteja organizado. Nós não podemos esperar o que Ele vai fazer para depois nos organizar. Já está com tudo pronto. Que Deus nos abençoe. Nenhuma mãe faz um enxoval da criança depois que ela nasce. Antes de nascer, a mãe já fez o enxoval. E quanto mais cuidadosa é a mãe, ela mais tempo gasta para fazer o enxoval do seu filho. Quando não havia essas coisas que nós temos hoje, que sabe o sexo da criança, sabe tudo da criança antes de nascer, ser menino, ser menina. Meus filhos eu não sabia, então era aquela coisa, a gente ficava pensando que cor que eu vou colocar o quarto, que cor que eu vou comprar as coisas. Aí nessa época, uma das cores que hoje alegra muito o coração de muita gente, a gente comprava sempre azul, porque azul é uma cor neutra. Tudo era azul. A gente não comprava a cor de rosa, deixava para ganhar o cor de rosa. Não comprava outra cor, que é típico do menino, deixava para ganhar o verde depois que nascesse. Aí comprava o azul, que é uma cor neutra. É interessante, por isso que o azul está tão forte hoje. Que Deus abençoe vocês. E Deus derrame as bênçãos sobre vocês, para a glória dEle. Amém.